Capítulo 6. Mãe, Anilien procura os olhos, fechando-os rapidamente em seguida. Não consigo enxergar. Espere, disse Kalii, limpando os grãos de areia das pestanas de sua mãe. Tente agora. Anilien voltou a abrir os olhos. Sobre ela pairava um rosto jovem manchado pela graxa que usavam na limpeza das celas, iluminado do alto pelos sóis. Anilien tentou falar, mas sua voz saiu esganiçada. Kalii. Você, está tudo bem, mãe? Eu estou bem. Você está de castigo, disse Anilien. Pro resto da vida. Kalii sorriu. Ela vai ficar bem. Sim, respondeu outra pessoa. Ela vai. Anilien não conseguia ter certeza de onde vinha aquela voz, mas também não queria se sentar para ver, não quando a areia estava tão boa, macia e quentinha. Kalii sumiu de vista, e outro rosto tomou o lugar dela. Era o cavaleiro de antes, agora sem o capuz. Tinha cabelos louro avermelhados, mais claros que a barba e o bigode. Seus olhos azul acinzentados olhavam para ela com o que Anilien interpretou como perplexidade. Olá, ele disse com um sotaque que ela não conseguiu identificar. Você levou um tombo bem feio. Acho que deu para perceber, não? Disse Anilien tossindo. Ele sorriu. Era um sorriso agradável, ela pensou. Não era como um dos sorrisos sedutores de Orrin, com certeza, mas um discreto e cheio de boas intenções. Assim como sua voz. Você está inteira, ele disse. Ainda vai ter de espanar areia das roupas um bom tempo, mas não parece ter quebrado nada. O homem retirou o cantil das dobras de seu manto. Anilien podia ver que era uma roupa velha. Marrom escuro quase havia se transformado em bege em alguns pontos, por causa do uso. Por baixo, ele usava uma túnica folgada, em um tom claro de marrom. O estranho ajoelhou-se perto dela. Posso? Anilien tentou fazer que sim. Ele levantou a cabeça dela com suavidade, para que ela pudesse tomar um gole. Anilien bebeu desesperadamente, dando-se conta de que 17 anos de boas lições sobre como lidar com estranhos no deserto estavam desaparecendo diante dos olhos de sua filha. Anilien não sabia o que pensar a respeito do recém-chegado, nada além de que ele parecia estar vestindo roupas da seção de segunda mão do armazém. Anilien engasgou ao terminar de engolir. Ela agradeceu o estranho com a cabeça e então estreitou os olhos. Kalii? O estranho deu um passo para o lado e sua filha reapareceu. Sim, mãe. A mão de Anilien disparou para cima, agarrando o colarinho da garota. O que você estava fazendo? Um olhar culpado perpassou o rosto de Kalii. Bom, a senhora estava com metade da galáxia entrando no lote para ficar bêbada. Antes do almoço, inclusive. Achei que, se não saísse para treinar os animais na crista, eu iria acabar ficando presa lá para ajudar. Sim, mas por que justamente aquele animal? Eu não sei, Kalii deu de ombros. Além disso, achei que você nem iria ligar. Você estava ocupada com Jabe, como sempre. Atrás da garota, o estranho fechou a tampa do cantil e riu. Se estava tentando chamar a atenção de sua mãe, minha jovem amiga. Bom, você conseguiu. Ele deu aquele sorriso desconcertante mais uma vez. Os olhos castanhos de Kalii se iluminaram, e ela abriu um sorriso enorme para ele. Por favor, pode me chamar de Kalii. Ele sorriu educadamente, e Anilien seguiu fuzilando a filha com o olhar. De castigo pro resto da vida, ela disse, tentando se sentar. Um segundo depois percebeu a inutilidade da tentativa e se rendeu à gravidade. O estranho voltou numa fração de segundo, apanhando-a. Suas luvas de montar expunham os dedos, e ela pôde senti-los nos cabelos. Não faça nada impensado, ele falou. Acabamos de trazer você de volta ao mundo. Certo. Com a ajuda dos dois, Anilien se sentou. Eu estava indo de Bestine para casa quando vi que vocês estavam com problemas, ele disse. Foi uma bela exibição de perícia em montaria, você apanhando sua filha. Espero não a ter ofendido me envolvendo. Não ofendeu, Anilien respondeu, irônica. Virando a cabeça, ela viu o que havia acontecido a Snit. O Costas de Orvalho babava na areia, seus olhos outrora enlouquecidos agora a encaravam inconscientes. Percorrendo a extensão do animal com o olhar, Anilien achou que sua perna traseira parecia um balão semi-esvaziado. Aparentemente os ossos haviam sido bastante estilhaçados com o passo em falso. Mas o mais notável era onde Snit estava, a apenas uns 2 metros dela. Por pouco a
criatura não havia caído em cima de Anilem. Você teve sorte, disse o homem. Sorte, disse Anilem, esfregando a lateral da cabeça. Certamente iria ficar um calombo ali. Eu estava com medo de que ele fosse dar de cara com um sarlacc. É um medo compreensível. Anilem forçou-se a se levantar. Quando se sentiu mais segura de si, limpou a mão na camisa e se apresentou. Anilem Calvel. Anilem. No começo, o homem pareceu relutante em apertar a mão dela, mas no instante acabou cedendo ao cumprimento, amigável. Nunca ouvi esse nome. É de família? Não mais se depender de mim, ela disse, sorrindo. A maioria simplesmente me chama de N. O Salvador fez uma pausa. Por um momento, ela pensou ter visto os olhos dele fixarem o foco, como se estivesse olhando para outra coisa. Mas o sorriso gentil rapidamente voltou. Não, Anilem está bom. E você já conheceu o pequeno furacão, disse Anilem. Kali, repetiu a garota, que logo quis também apertar a mão dele. O homem cumprimentou com a cabeça. Bem, antes que Anilem pudesse perguntar mais alguma coisa, ele passou por ela para examinar Snitch. O animal parecia catatônico. Eu não sei muito sobre essa espécie, ele disse, mas ele não parece bem. Está em estado de choque. Ben pareceu preocupado. Será que ele consegue se virar com apenas 3 das pernas? Deixa eu perguntar à gerente do estábulo. Anilem olhou para Kali, que estava ajustando a sela de vilas. O que você acha? A filha dela abriu os braços e se lamentou. Eu não queria que isso acontecesse. Kali detestava perder qualquer criatura. De qualquer maneira, mesmo que Snitch conseguisse seguir em frente, Anilem já estava ficando com vontade de dar um tiro naquela coisa maldita. E foi então que Anilem percebeu que estava ali fora no deserto com um andarilho e sem arma alguma. No entanto, assim como antes, Ben de algum modo pareceu sentir seu desconforto. Ele assoviou uma vez, e seu Elpi pulou em sua direção. O animal era ligeiro, apesar de estar bem carregado de equipamentos. Kali sorriu. Qual é o nome dela? Ro. Ou foi o que me disseram quando a comprei. Ben deu palmadinhas no focinho do Elpi. Bom trabalho, Ro, ele disse de maneira reconfortante. Pelo menos Anilem se sentiu mais tranquila. Sabia uma coisa a respeito dos marginais de Tatooine. Eles raramente eram bonzinhos com crianças e animais. E Ben havia salvado sua filha de um animal. Isso era suficiente para que ela fizesse seu julgamento. Ora, bom trabalho para você também, Ben, disse Anilem, limpando-se da poeira. Por que mesmo você estava vindo por este caminho? Coçando o pescoço do Elpi, ele acenou com a cabeça para sudoeste. Eu montei residência perto do deserto. Estava apenas resolvendo algumas questões. Coisas a fazer, você sabe. Anilem se animou. Não precisa ir até Bestine. Ela olhou para uma parte do equipamento que despontava dos alforjes em Ro. Você está mais próximo do oásis. O oásis pica? Ele coçou a barba. Ouvi mesmo dizer que havia uma loja lá. O lote de Dana, o melhor armazém do oásis. O único armazém do oásis, provocou Kali, atrás deles. Garota, espero que você não esteja falando de novo, disse Anilem, sem olhar para trás. Porque se estiver, deveria estar pedindo desculpas para mim e para este homem. E para o Costas de Orvalho que você quase matou. Ben riu, mas depois se controlou. Anilem calculou que ele devia ter seus próprios filhos, ou que pelo menos havia trabalhado com crianças. Ele olhou para a carga do Elpi. Esse armazém. Ele tem peças para vaporizador? Não seria lá um grande armazém sem elas. E, além do mais, você está olhando para a... Antes que Anilem pudesse continuar, a expressão no rosto de Ben mudou. Subitamente alerta, ele ergueu a mão. Espere, ele disse virando-se de repente. Todos os 3 fixaram seus olhos no corpo imóvel de Snitch. Ficaram apenas observando, até que ele começou a descer, afundando-se na areia. Um grunhido veio de baixo, e um tremor balançou o lugar sobre o qual estavam. Receio que esse seja o seu sarlacc, disse Ben. Tentáculos subiram do solo como grandes serpentes, enlaçando a forma imensa do Costas de Orvalho. Anilem viu Ben enfiar a mão embaixo do manto em busca de algum objeto, apenas para parar quando percebeu que ela estava olhando. Ela o fez parar. Não adianta disparar em um sarlacc, ela disse. Talvez você tenha razão. Os tentáculos começaram a apertar o Costas de Orvalho, puxando-o para baixo.
Ben agarrou as rédeas de seu Eupi assustado. Anilin empurrou a filha na direção de Vilas. Kali olhou para trás, angustiada. Snit, vai ser descontado do que você ganha, disse Anilin, empurrando a garota para cima da cela de Vilas. Ela também montou na frente. E se segure bem desta vez. Em cima de Ro, Ben fez uma pausa para olhar pasmo para a fera que desaparecia no chão. Anilin sabia bem que o apetite de um sarlacc era algo que nenhum viajante podia ver e esquecer depois. Ela queria perguntar de onde ele vinha, mas aquela obviamente não era a melhor hora para isso. Obrigada novamente. Talvez nós vejamos você em breve no oásis. Ben deu um leve sorriso e assentiu. Talvez. Ele puxou o capuz sobre a cabeça. Até breve, Ben. Kali acenou gritando. Anilin revirou os olhos. O remorso da filha por Snit já havia passado, pelo visto. Embaixo delas, Vilas começou a andar, ansioso para se afastar da nova cratera que o sarlacc estava prestes a formar. Lembrando-se de uma coisa, Anilin olhou novamente para Ben, preparado para seguir para sudoeste. Ei! Sim! Desculpe, ela disse. Não ouvi seu sobrenome. Ah! Ele disse, somente para se inclinar para trás quando Ro disparou em um trote súbito. Desculpe, ele disse, acenando sem graça enquanto Eupi corria. Acho que ela quer voltar para casa. Sem dúvida, Anilin pensou. E ela não é a única. Por trás de uma duna, Ayag viu o trio se despedir. Seu único olho bom era de fato muito bom, e a lente na peça ocular permitia que Ayag enxergasse longe quando ajustada. Quem quer que a tivesse construído parecia ter feito algo de útil em sua existência. Mas naquele momento Ayag tinha suas dúvidas a respeito, porque a peça ocular tinha visto algo que não fazia o menor sentido. Logo depois que o humano macho montando Eupi apanhar a jovem fêmea do Costas de Orvalho em disparada, um feito impressionante com certeza, a criatura descontrolada tropeçou num buraco e tombou, jogando longe a mulher que o estava montando. Ela deveria ter sido esmagada pelo Costas de Orvalho, mas, em vez de cair em cima dela, a fera foi apanhada pelo próprio ar e ficou flutuando ali por um segundo. Era como se o próprio mundo não quisesse que aquela coisa louca acontecesse. Então, o Costas de Orvalho deu uma cambalhota no meio do ar e caiu de lado, indo parar bem perto do corpo da mulher. A mulher mais nova, parcialmente pendurada do outro lado da cela do Eupi, não havia visto nada. Mas o cavaleiro macho vira aquilo acontecer e não parecia perturbado. Surpresa era a única expressão humana que todos os Tuskens haviam aprendido a reconhecer. Aquele homem não exibirá nada disso, nem mesmo quando um Costas de Orvalho gigante flutuou no ar. Os Tuskens estavam bem cientes dos poderes que os colonos tinham a seu dispor. Eles usavam magias menores, feitiços que mantinham certos componentes físicos ligados entre si. Um lanspeder era um conglomerado de badulaques. Se o ordenamento das peças fosse perturbado de qualquer maneira, ele perdia seus poderes. Uma magia não confiável, com toda certeza. Mas não havia metal, material artificial, nem mesmo um mecanismo sequer presente ali. Apenas humanos. Foi então que Ayar escorregou de volta para trás da duna para pensar. Não era mais um mero chamado falso de dragão. O que aquilo poderia significar? As coisas já andavam mal para o povo da areia. Se os colonos agora tinham desenvolvido novas habilidades, então era necessário ter cautela. Ayar precisava saber o que o povo da areia estava enfrentando. Que magia era aquela? E qual dos humanos tinha esse poder? Até onde Ayar soubesse, não havia razão para que o macho humano se colocasse em perigo por nenhuma das mulheres. O que as havia levado até o deserto parecia óbvio. As mulheres estavam obviamente tentando, assim como tantos colonos antes delas, domar o próprio espírito da vida em Tatooine, naquele caso, os Costas de Orvalho que pertenciam às montanhas. Era correto dizer que elas tinham falhado nessa tentativa. Deveriam ter morrido, e o macho de cara peluda deveria ter deixado que elas morressem. Esse era o modo de vida Tusken. Seres vivos só ajudavam a si próprios, o que sugeria que a mulher tinha magia nela, para pousar com tanta suavidade e jogar o Costas de Orvalho para o lado. O homem provavelmente sabia que ela não estava em perigo, pois tinha o poder para salvar a própria vida. Sim, isso fazia sentido.
Enquanto a mulher se recobrava de seu feito, Ayark permaneceu em seu lugar, refletindo a respeito do melhor caminho a tomar. A conclusão agora era clara: a colona tinha que ser morta, e rápido, antes que ela ensinasse sua habilidade a outra pessoa. E isso tinha de ser feito agora, enquanto seu costas de orvalho carregava o peso de duas. Ayark sentiu mais um tremor na areia. Foi suave, e teria passado despercebido por outro ser, mas Ayark sabia o que aquilo significava. O maldito Sarlacc tinha muitos filhotes, alguns vivendo em locais desconhecidos pelos Tuskens. A maioria ficava inerte, passando fome sem nunca acordar, mas o banquete do costas de orvalho que um deles estava aproveitando havia acordado outros. Não era hora de descobrir quantos mais existiam. Não. A informação que Ayark havia acabado de conseguir precisava chegar até o restante do clã. Os humanos podiam ser encontrados novamente depois, sem dificuldade. Então, os Tuskens todos se moveriam como um só povo, sabendo que estavam fazendo algo verdadeiramente importante. Seria a vitória necessária para recuperar seu espírito desafiador de uma vez por todas. Ayark deixou o esconderijo e partiu para as colinas. Não como sol covarde, mas como caçador. A sensação era boa. Meditação. Vamos tentar de novo. Receio não ter tido nenhum sucesso com este meio de comunicação, Mestre Qui-Gon. Ou talvez o senhor nada tenha a dizer, é isso? Tudo bem. Tenho tentado falar apenas mentalmente com o senhor. Vou tentar falar em voz alta por um tempo, e ver se isso faz alguma diferença. Desde a última vez que tentei falar com o senhor, fiz alguns movimentos táticos. Owen Lars não me queria mais perto de sua casa. Ele tinha certa razão, acredite ou não. Ficar à espreita nas colinas toda manhã e toda noite pode não ser a melhor maneira de evitar atrair atenção para sua fazenda. Então achei outro lugar. O senhor pode ficar alarmado quando souber o quanto é distante. Isso certamente me deixa nervoso. O senhor se lembra do desfiladeiro Shelik, onde pousamos a nave de Naboo anos atrás? O local fica ao sul de lá, contra a parede norte das Terras Altas, o deserto de Jundland. Só que estamos do outro lado da formação, o oposto de onde Owen vive, a talvez uns 100 quilômetros. É um jeito engraçado de se tomar conta de alguém, eu sei. Não consigo chegar lá e voltar em um dia. Montado em Row e reluta em fazer isso em uma speeder bike, por medo da atenção que poderia atrair. Os nativos Tuskens parecem seguir qualquer coisa brilhante que encontraram. Eu poderia levá-los até Fazenda Lars se não tomasse cuidado. E qualquer um que estivesse observando de um satélite poderia notar um padrão em minhas viagens. Também descartei o equipamento de vigilância. É possível estabelecer uma conexão com o mainframe galáctico de qualquer lugar por aqui, mas mesmo assim prefiro não possuir nada que possa usar para acessá-lo. Não usei sequer o transporte de mensagens secretas de via única que Bail Organa providenciou para avisá-lo de quando eu tivesse me instalado. Quanto menos sinais partindo de meu lar, melhor. E se Palpatine tiver olhos até mesmo aqui, procurando pelos outros cavaleiros Jedi que ele não conseguiu matar? Isso seria possível. Os outros Jedi. Como espero que tenham sobrevivido. Eu não poderia suportar ser o último. É algo impossível de se imaginar. Gostaria que o senhor pudesse me dizer. De qualquer maneira, em relação à Fazenda Lars, provavelmente não haverá problema se eu for até lá apenas de vez em quando, até ou em Row. Assim, posso me esconder melhor e acampar se for preciso. Não haverá um padrão para meus movimentos, nem para quando eu escolher partir. Não serei capaz de responder com rapidez se alguém perturbar o rapaz, ou se quer saber a respeito, mas pelo menos eu não serei a causa da perturbação. Mesmo assim, gostaria que houvesse mais perto deles alguém em quem eu pudesse confiar. Andei ouvindo algumas sirenes ao norte, houve outra esta manhã. Fiquei preocupado que ela envolvesse o Império, mas agora acho que é um tipo de sistema de alerta. Talvez isso pudesse ser de alguma ajuda, eu não. Isso seria mais fácil se o senhor dissesse algo. Não importa. Serei mais breve. Esta casa. Ela está em pior estado do que eu havia imaginado. Fui até Bestine para garantir que ela não estivesse ocupada, mas não precisei de confirmação. Os Javas limparam o lugar há muito tempo. Há a estrutura de um vaporizador,
Se é que algum dia eu conseguirei colocá-lo para funcionar, mas ainda precisa de peças. E o lugar pode se tornar até bem discreto, mas preciso antes retirar o lixo do quintal. O senhor pode imaginar a espécie de lixo que até mesmo um Java recusaria. Eu estava preocupado que fosse precisar de mais viagens para Bestine, que fica a mais ou menos 40 quilômetros daqui, mas talvez haja outra opção. Anilem Calvel, uma mulher do Oasis Pica, e sua filha. O oásis fica mais perto, e pelo que ela disse, tem mais do que o necessário para montar minha casa aqui. Encontrá-la me deu a chance de finalmente usar o nome que escolhi. O senhor vai gostar dele, bem. Eu vi no mapa do registro de propriedades em Bestine, há um planalto com esse nome. Satine costumava me chamar assim, era algo particular. Gosto do som. Eu tenho medo de ter atraído alguma atenção para mim quando conheci Anilien. Não vou entrar em detalhes, mas ela estava em apuros, e eu a ajudei. Senti-me bem por estar fazendo alguma coisa, depois de todo esse tempo oculto. E foi bom falar com alguém novamente, quando estou me sentindo tão só e... bem não sei. Estou mais próximo do oásis, mas ele fica mais próximo de mim também. Talvez não seja uma boa ideia me tornar uma visão tão familiar para os locais. Provavelmente não irei até lá. Se gostou do vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Se é novo ou nova, seja bem-vindo, e se tem algum livro que deseja ouvir, deixe nos comentários. Nós aqui do Dom da Leitura agradecemos sua visualização.